Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Podem se pôr de pé e abrir suas Bíblias em Provérbios 16. Provérbios 16, 3. Diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Aqui nos é falado para consagrar tudo que a gente propõe a se fazer. Todos os nossos objetivos, nossos planos, tudo aquilo que a gente almeja alcançar, entregar ao Senhor. Porque tudo é Ele quem nos dá. Em Salmos 124, fala: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos. Quando se enfureceram contra nós, então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, Deus, sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Ou seja, se Deus não estivesse com o povo de Israel aqui, não teria mais povo de Israel. Se Deus não estivesse os guiando, mostrando a eles o caminho, os passos que eles deveriam dar, Israel não teria sobrevivido a essa guerra. Então, que nós venhamos tomar isso por exemplo e ter Deus em nossas vidas em tudo que nós formos fazer. Tudo que a gente planeja, almeja, todos os nossos objetivos, o que queremos fazer, pôr nas mãos de Deus, entregar tudo a Ele. Porque tudo que a gente planeja, tudo que a gente almeja, tudo que a gente planeja e almeja, Deus avalia. E a partir da consciência dele, ele nos diz se é certo ou não. E a última palavra é a dele. Se Deus está conosco, tudo podemos fazer dentro da liberdade que Ele nos dá. Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma noite, em mais uma viva, em mais um culto de estudo, Senhor. Peço, Senhor, que esteja conosco, nos abra nossas mentes e nosso coração e nos ajude a entender a Sua palavra. Que aquilo que o Senhor quer nos passar, que venha entrar em nosso coração e florescer como uma semente, Senhor. Queremos também, Senhor, entregar tudo que planejamos em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Porque os Teus planos e os Teus sonhos são maiores e melhores que o nosso, Senhor. Senhor, durante o louvor, receba a nossa adoração a Ti, Senhor. Que venha como um aroma suave em Suas narinas e que Sua unção venha descer sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado e levou sobre si as nossas dores. E foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e por Suas pisaduras
deixou sua glória habitou entre nós, em tudo foi tentado e levou sobre si as nossas dores e foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, e não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos quem Tu és, Jesus. Nós cremos quem Tu és, Senhor. Nós cremos o Teu sacrifício perfeito naquela cruz por nós, Jesus. E quando olhamos para Ti, Senhor, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Quando olhamos para Ti, Senhor, encontramos uma vida de alegria na Tua presença, Deus. Que nessa noite nós possamos estar com nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Que nada tire a nossa atenção de Ti, Senhor. Nada tire a nossa atenção do Teu olhar, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Fixa os nossos olhos em Ti, Senhor. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso.
são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti, os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Nós queremos olhar para ti, Senhor, onde nada mais importa, onde a tua presença nos basta. Nós queremos olhar somente para ti, só para ti. E nada mais nos satisfaz, Senhor. E nada mais nos satisfaz. Os que olham para ti, os que olham para ti são radiantes.
continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Oh, os nossos olhos sejam fixos em ti, Senhor, que a tua presença nos basta, que a tua presença nos basta, Deus, que nada mais importe, que nada mais importe, ó Deus. O que seria de nós sem teu amor? O que seria de nós sem o teu amor, Senhor? O que seria de nós, Jesus? Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, ele me
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Oh, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nossa vida foi transformada pelo teu amor, Senhor. Nossa vida foi transformada pelo teu amor, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Aleluia. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor.
és incomparável. Não há outro Deus a quem possamos te comparar. Ah, Senhor, nós estamos aqui nessa noite admirando a tua beleza, admirando a tua santidade, Senhor, e como é lindo, como tu és lindo, Senhor, como tu és maravilhoso. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna, Jesus? Para onde nós iremos? Para onde, Senhor? Só tu tens a salvação para nossa alma. Só tu tens, Senhor, a salvação para nossa alma, Jesus. Só tu tens os nossos dias em tuas mãos. Tu tens os nossos dias em tuas mãos, Senhor. Tu tens a nossa vida em tuas mãos, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Tomem seus assentos. C.S. Lewis uma vez escreveu que não há nada de errado. Estão me ouvindo? Tem que encostar mais? Tá bom assim? Estão ouvindo agora? Tá mais ou menos. Tem que aumentar mais, porque se deixar eu aqui eu vou esquecer. Se vira aí, Graziano. C.S. Lewis, certa vez, ele escreveu que não há nada de errado em celebrar uma vida simples. O problema é que qual é o conceito de simplicidade? Para a gente, o que é simples? O que é ser simples? E a gente cultua essa ideia de que tudo que é celebrável precisa ser extraordinário. Ele precisa ter muitas coisas, precisam ser muito bem enfeitado, precisa exigir muito esforço. Tudo que exige esforço é celebrável. E a simplicidade é meio que deixada de segundo plano, como se tudo que é simples é algo que não é bem feito, né? E o que a gente viu aqui hoje? E eu estava olhando esses meninos aqui cantarem, eu fiquei imaginando eles num palco bem grande, um monte de gente ouvindo, e eles cantando por horas. Eu não sei se foi eu, se eu estou suscetível a isso, ou se realmente foi criada uma atmosfera diferente na hora que eles estavam cantando. Sentiu também, pastor? Uma atmosfera muito boa. A minha vontade é abraçar eles e apertar e ficar abraçando, não soltar nunca mais. E nós não precisamos de muitas coisas. Nós só precisamos deles, do talento deles, da entrega deles, sem espetáculo. Eu vou falar que, não sei se é a idade, ou se é Deus que está me ensinando isso, a celebrar a simplicidade, celebrar uma vida simples, ver Deus nas coisas menores, nas coisas comuns da vida, porque muitas vezes o extraordinário e o celebrável está naquilo que não exige esforço, e a gente se mata, e a gente se acaba, e a gente trabalha, e a gente tenta criar o extraordinário para que isso seja celebrável e agradável aos olhos de Deus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a série que nós estamos falando, que é Sinais, os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João, ele fala justamente sobre isso.
sobre a simplicidade. Ela vai falar justamente sobre uma fé que não se move no extraordinário, mas que se move no normal, nas coisas simples da vida. E é engraçado que, para nos chamar à simplicidade, ele constrói uma narrativa em torno de 7 milagres. Coisas extraordinárias que querem nos levar a olhar para a simplicidade. Os milagres não foram escritos para que a gente, né, como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, e agora Deus é o Deus do extraordinário, Deus é o Deus, né, do sobrenatural. Não. Incrível que ele escreve, e ele constrói uma narrativa em torno de 7 milagres, nos movendo a olhar para a simplicidade. Nos movendo a ter uma fé que se move sem ver nada. Sem ver nada. E esse é o tema central, né, do Evangelho de João. Que os milagres não são um fim em si mesmo. O extraordinário não aponta para ele. João trata dos milagres, eu vou tentar fazer uma breve introdução, porque o nosso pastor já deu no mês passado, mas que os milagres são tratados no Evangelho de João de forma proposital como sinais. Ele não chama de milagres, ele chama de sinais, justamente para nos mostrar que o sinal não é mais importante do que a pessoa para onde ele aponta. Se a gente lê o Evangelho de João com essa mentalidade, com essa cosmovisão, nós vamos entender o porquê dos milagres. E no final dessa série a gente vai entender o porquê que ele escolheu deliberadamente esses milagres. Porque ele diz que muitas outras coisas foram feitas, mas esses foram escritos para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, e crendo, obtenham a vida eterna. Especificidade. Ele não escreve de forma aleatória. Tudo que Deus faz, ele faz com propósito. E ele trata como sinais. Vamos dar um exemplo de sinal? Você está fazendo uma viagem. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, mas eu vou falar de novo. Porque o óbvio também precisa ser dito e a gente precisa repetir, né? Você está viajando numa BR. Você está indo para uma cidade, né? Vou chamar essa cidade de um nome qualquer. Esperança. Aí quando você está viajando, certo ponto você vê uma placa, Esperança a 10 quilômetros. O que você faz? Você para na placa? De forma alguma. A placa não é o objetivo. A placa não é um fim em si mesmo. A placa está ali apontando para um destino, não é verdade? Mas você se alegra ao ver a placa? Se alegra. Porque a placa é o sinal de que o seu destino está próximo. A placa é o sinal de que aquilo que você anseia existe. Porque até você não ver nenhum sinal, talvez, se você está indo, por exemplo, para uma cidade desconhecida, para um lugar desconhecido, você pensa, será que existe esse lugar? Mas são os sinais que apontam para a realidade. Você vê a placa, você vê os mapas, e os sinais apontam para que o objeto da sua esperança realmente existe. E isso te alegra. Mas não é uma alegria plena. Ela é uma alegria limitada, que ela vai se desenvolver até que você alcance a plenitude no objeto da sua esperança, que é a cidade. O milagre é a mesma coisa. O milagre deve funcionar como uma placa na vida da gente. Você se alegra quando vê um milagre? Claro que sim. Quando eu leio os milagres que Jesus fez, eu me alegro? Claro que sim. Porque isso aponta para a divindade de Cristo. E sabendo que Cristo é Deus, isso aponta para uma realidade, que a minha esperança é viva, que a minha esperança é real, que ela é verdadeira, que tudo aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Porque as Escrituras me mostram que Ele é real e que Ele tem poder para transcender o natural. Porque Ele age no sobrenatural, para que nós possamos ver Ele no natural.
Então, o milagre, ele é um sinal e não é um fim em si mesmo. Talvez seja por causa disso que Deus não está fazendo mais tantos milagres na nossa geração, para nos livrar de um vício, né? O vício, a dependência do misticismo, onde a gente busca sempre algo que movimente o nosso emocional para que a gente possa ver Deus. Talvez Ele tenha para nos livrar, como eu vi um post essa semana, da dopamina barata, onde a gente busca na emoção, né, satisfazer os nossos vícios emocionais. Vamos em tal lugar, vamos aqui, vamos ali, vamos criar um ambiente para que Deus se manifeste, e a gente vira escravo disso. Você já viu quando um filho se sente bem quando ele usa uma droga e o pai descobre, e o pai tira a droga dele? O pai sabe que ele está sofrendo. Ele vai sofrer se ele não alimentar aquele vício, mas aquilo vai libertá-lo para a vida verdadeira, para a realidade das coisas, não vivendo uma ilusão. Talvez Deus tenha tirado isso do nosso meio, e eu não estou dizendo que Deus não faz milagres, mas muitos do que Ele fazia, porque nós estamos nos transformando numa geração dependente do emocional, dependente do misticismo, porque Deus só manifesta em ambientes místicos, em movimentos sobrenaturais, em supostos movimentos sobrenaturais. E Deus está nos libertando dessa escravidão, porque somos pessoas inteligentes. Na verdade, ou não somos? Somos. Em certa época da história, meus irmãos, os cristãos foram conhecidos como o povo do livro, porque eles liam, eles tinham prazer em ler, em conhecer. Todas as faculdades, as maiores faculdades que existem na América e na Europa, foram fundadas depois da Reforma Protestante, para que as pessoas fossem alfabetizadas, para poderem ler as Escrituras. E em que ponto da história nós perdemos o prazer de ler? Perdemos o prazer de buscar Deus nas Escrituras, o prazer de estudar. Deus nos deu inteligência, a inteligência que nos separa dos animais. A racionalidade é que nos torna filhos de Deus. Quando Ele nos chama para a vida, nos tira da morte e nos traz para o reino do Seu Filho amado. É a racionalidade, a inteligência, quando Ele nos traz para a vida, Ele coloca consciência em nós. Que ponto dessa caminhada nós perdemos o prazer de ler, o prazer de estudar, e nos tornamos dependentes do emocionalismo? Tem um movimento supostamente religioso que se relaciona com Deus por meio de uma planta. Eles criam um ambiente, né, meia luz e essas coisas, eles queimam e eles fumam a planta, e aquele estado de êxtase é onde eles encontram Deus. Eu conheço pessoas, né, não são muito íntimas minhas, mas eu conheço. Então nós não somos esse povo, nós somos o povo da racionalidade. Imagine que o milagre, ele é como uma semente, e a gente já vai entrar no texto. O milagre, ele é como uma semente. Você já imaginou a semente de um carvalho? Um carvalho tem o quê? 25 metros de altura, às vezes 15, 20 metros, uma árvore extremamente alta, que pesa toneladas. No entanto, a sua semente não passa mais do que 3 centímetros, não tem um tamanho maior do que 3 centímetros. Mas aquela semente contém nela um grande potencial, uma árvore extremamente grande, né? E a semente não é o fruto. O milagre é como uma semente que Deus planta no nosso coração. A fé é o carvalho. A fé que vai brotar daquela semente, ela é muito maior do que a semente. A semente contém a fé, mas ela não é a fé. A semente foi feita para um propósito. Você pega a semente, você planta, a árvore nasce, a semente deixa de existir. Ela cumpriu o seu propósito. O milagre é a mesma coisa. O milagre, ele precisa frutificar no nosso coração uma fé verdadeira,
uma fé real, uma fé que crê. Então a fé que vai se transformar num grande carvalho e vai frutificar e vai alcançar outras pessoas. O milagre é a semente. Você já viu quando a pessoa... é possível comer a semente de algum cereal? É possível, né? Tipo, o arroz é uma semente e a gente pode comer. Eu acho que eu estou errado. Mas se a gente come a semente, a árvore não brota. A árvore não nasce. Nós não podemos deixar que o milagre alimente a nossa fé. Nós somos alimentados pelo sobrenatural de Deus. Somos alimentados pelo milagre. Quando a gente vê algo, beleza, era tudo que eu precisava. Então eu vou para casa e agora eu vou até o próximo milagre e eu caminho de milagre em milagre. Até que isso aconteça, quando eu sentir que nesse local o sobrenatural não me sustenta, eu vou sair daqui e vou para outro local, onde supostamente está acontecendo alguma coisa lá. E eu vou andando atrás de movimentos. Ou seja, o meu Senhor não é mais Cristo, mas o meu próprio ventre. Eu busco algo que me alimente, algo que satisfaça os desejos da minha carne, as minhas emoções. Nós não devemos nos alimentar da semente, mas plantá-la, para que ela morra e frutifique. O milagre é a semente, o milagre é o start de Deus para uma fé verdadeira. E há muitas promessas de milagres hoje em dia, né? E você não precisa crer em todos. Você não é obrigado a crer em milagre. Os únicos milagres que você precisa crer para que a sua fé seja fortalecida são esses que estão nas Escrituras. Porque quando você se alimenta de milagres, quando você se alimenta de sobrenatural, você se torna suscetível ao engano. Porque quando alguém oferecer aquilo que supostamente vai te alimentar, e você estiver faminto, você vai comer. Uma pessoa com fome come qualquer coisa. Não escolhe o tipo de comida. Mas nós somos satisfeitos em Cristo. Ele é suficiente para nós. Quando nós estamos plenamente satisfeitos no que Cristo fez, na promessa dele, as comidas desse mundo não saltam aos nossos olhos. Nós não precisamos dela. A nossa fé é verdadeira. D.A. Carson diz que os sinais, eles têm uma função revelacional. Isto é, apontam para a identidade de Jesus e chamam o leitor à fé. Eles apontam para diferentes aspectos da vida de Cristo. Ou seja, quando Jesus transforma, a gente vai entrar no texto, quando Jesus transforma a água em vinho, ele aponta para um aspecto da sua divindade. Durante a história da humanidade, os homens sempre tentaram mudar a natureza das coisas. A alquimia na Idade Média tentava transformar uma coisa em outra, principalmente o ouro, né? Mas o homem nunca conseguiu transformar os elementos em algo. Quando Cristo transforma algo em vinho, ele mostra que ele tem um poder sobre a química, ele tem um poder sobre a criação. Ele aponta para a criação. Quando Deus cria o homem, ele transforma barro em carne. Deus tem o poder sobre os elementos químicos. Deus não está limitado às leis da sua criação. Quando Cristo transforma a água em vinho, ele aponta para esse lado da divindade. Ele tem o poder sobre a transformação, sobre o poder sobre os elementos, sobre o componente das coisas. Ele tem o poder sobre tudo. Mas agora, quando Cristo cura um cego à distância, ele aponta para um outro aspecto da sua divindade. E para isso a gente precisa ler o texto. João capítulo 4, eu não tinha falado, deixei para vocês procurar na última hora. João capítulo 4, está no versículo 43. Todos encontraram? Vamos lá. Depois daqueles 2 dias,
Jesus partiu para a Galiléia, ou seja, ele volta para o mesmo lugar onde ele fez o primeiro milagre. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Bom, o homem morava em Cafarnaum, a 30 quilômetros de distância. Jesus estava na Galiléia. Aquele homem tinha um filho doente. E provavelmente ele deve ter ouvido o que Jesus tinha feito ali, né, um tempo antes, quando ele transformou água em vinho. Esse milagre deve ter corrido. Ele deve ter ouvido falar sobre isso. Quando ele soube que Jesus estava de volta, ele lembrou: esse homem pode curar o meu filho. E ele vai até lá. Ele vai até lá e Jesus fala assim, deixa eu ver qual é o versículo. Jesus fala assim: jamais crerão, a menos que vejam essas maravilhas, sinais e maravilhas. E Jesus não está falando para ele, Deus está falando para todos assim à sua volta. Talvez ele esteja usando o exemplo desse oficial para mostrar para eles o tipo de fé que eles tinham, que era uma fé rasa, uma fé débil. Na verdade, eles não adoravam Cristo como ele verdadeiramente é, não conheciam Jesus, porque ele fala que jamais quererão. Talvez ele esteja usando a fé que esse homem não viu nenhum milagre, ele não tinha visto nada, ele ouviu falar, mas ele creu que Jesus poderia curar o filho dele, e ele vai e implora para que Jesus desça até Cafarnaum. E Jesus fala isso daí. As pessoas à sua volta, né, devem ter pensado, por que ele fala? Por que eu também penso, será que é ilícito nós vermos sinais e maravilhas e crermos por causa disso? Não é ilícito. Legal. Mas a fé verdadeira não se apoia no sobrenatural, não apoia em ver algo. Lembra o que ele falou para Tomé? Foi errado? Ele talvez tenha condenado que a fé de Tomé não era uma fé madura, porque ele falou: porque tu viu, tu creu. Mas bem-aventurado quem viu e não crê. Quem viu e não, quem viu e não crê. Quem não viu e crê. Bem-aventurado é quem não viu e crê. Porque a fé madura, a fé verdadeira, ela não precisa de coisas sobrenaturais para se desenvolver. Ele usa a fé do homem, mas a fé daquele homem era verdadeira? Talvez ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem Jesus era, mas ele estava ali crendo, talvez num curandeiro, porque Jesus estava querendo se apresentar como ele realmente é, como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente. Mas a fé daquele homem era num Jesus que teria que ir até Cafarnaum para tocar o filho dele e curá-lo. Talvez um curandeiro como tinha naquela época.
Você ouviu o que ele fez? Fez uma mágica, transformou água em vinho. Então ele tem um poder de curar também. Eu vou lá falar com ele, ele vem curar meu filho. Aí Jesus fala assim: apesar de ele não me conhecer, mas ele creu em algo sem ver. Toda a narrativa de João ela gira em torno desse tipo de fé, de uma fé que crê sem ver, assim como Jesus falou para Tomé. A gente vai se aprofundar, tenha paciência, meu irmão. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Ele usa o plural porque ele fala para as pessoas. Mas veja bem, Jesus fala para esse homem, seu filho vai viver. E Jesus não lança aqui tipo uma palavra profética, diz assim, como vai e tem fé que o teu filho vai viver. Não foi uma palavra profética, foi uma palavra de ordem. O teu filho vai viver. Naquele momento, Jesus, ele estava curando o filho dele de uma forma como nunca eles tinham visto, como nenhum curandeiro nunca fez. Jesus mostra para aquele homem e para aquelas pessoas que ele não é o curandeiro que eles pensavam que ele é. Ele não é o curandeiro que ele pensava que ele é. A fé que ele tinha era em alguém que ele não conhecia. E Jesus estava se mostrando para ele quem realmente Jesus é. E ele fala: vai que o teu filho vai estar curado. Eu não sei se aquele homem entendeu naquela hora o que Jesus falou, mas ele obedeceu. Ele creu. E ele foi embora. Quando ele vai para casa, e ele está no caminho de casa, ele encontra os seus servos e ele fala: teu filho já está bom. Ele fala: quando? Se ontem, algumas versões dizem 1 hora, 7ª hora, tal hora. Daí ele se lembrou que foi exatamente naquela hora que Jesus tinha dado a palavra de ordem. E por causa disso, aquela semente, que foi a cura do filho dele, que foi o milagre que Jesus colocou no coração dele, ela floresceu. E ele creu. E toda a sua casa creu. Não precisou nem ver o filho curado, porque a semente caiu em terra boa. O problema é quando a gente recebe um milagre e a gente acha que Deus me ama justamente porque faz alguma coisa na minha vida, justamente porque Ele me deu um emprego, porque Ele me deu uma casa, porque Ele curou uma doença. Deus me ama por causa disso. E a gente começa a alimentar a ideia de que nós somos o queridinho de Deus. E nem sempre, meus irmãos, essa semente que é o milagre vai frutificar no coração daquele que recebeu. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram? 1. E Jesus falou: esse foi salvo. Nem sempre o milagre vai frutificar. Você precisa ficar atento quando você pede um milagre para Deus, para ver qual é a natureza desse pedido. O porquê que você está pedindo. Deus pode fazer milagre em pessoas que não creem, para alcançar o coração daqueles que creem. Muitas vezes o seu milagre está sendo executado na vida de quem não acredita. Porque às vezes a cura de alguém que não crê vai operar no coração daquele que crê. Porque o grande milagre não é a cura de uma doença, o grande milagre não é a cura de um câncer, o grande milagre é a conversão de um coração perdido, de um coração pecador, transformar um coração de pedra em um coração de carne, tirar a vida e entregar uma outra vida, a vida eterna, uma nova vida. O que a gente está estudando ali no discipulado, né? Que Deus não só transforma a nossa vida, como uma vida eterna, como se fosse uma vida que nunca acaba. Isso é uma vida infinita. Eu não queria viver essa vida que eu tenho para sempre. Essa vida não vale a pena ser vivida. O que Ele faz é tirar essa velha vida, nos dar um novo nascimento, é colocar em nós a sua própria vida, porque vida eterna não é só uma vida infinita, a vida eterna é uma vida que nunca teve início e que nunca terá fim. E mais do que sem início e sem fim, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, é uma qualidade de vida. Ela transforma a nossa cosmovisão, ela transforma a nossa maneira de lidar com as situações, ela transforma o nosso jeito de lidar com as dificuldades. Tudo no mundo se torna irrelevante quando nós recebemos Cristo de forma verdadeira, como Ele é, sendo Deus. Aquele homem recebeu o verdadeiro milagre dele, não quando o filho foi curado, mas quando ele creu. O verdadeiro milagre feito no filho dele não foi a cura, mas foi a fé. Porque a casa dele também recebeu a fé. Ele diz que ele creu e todos da sua casa. O verdadeiro milagre não foi a cura da doença, foi a conversão do filho.
Às vezes a gente pensa que Deus precisa atuar no nosso corpo para que nós recebamos um milagre. Mas quando você vê alguém sendo curado, por isso é legal os testemunhos. Porque quando você vê alguém sendo curado, aquilo opera uma fé no seu coração. E aquela fé, ela não vai a partir dali, depois do start, se mover de milagre em milagre. Ela vai frutificar. Porque nós sabemos quem Cristo é. Muitas vezes, o fato de nós não crermos, ou de a nossa fé ser uma fé débil, está no fato de nós não conhecermos Deus como Ele é. Por isso, ano passado, a gente estudou sobre os atributos. Para a gente conhecer Deus como Ele realmente é. Adorar o Deus verdadeiro como Ele realmente é. Não criarmos uma caricatura de Deus e pensarmos que Deus é aquele Deus que eu criei. Eu crio um Deus para mim mesmo. Se Ele não fizer aquilo que eu quero, eu dou uma mudada, eu transformo Ele, o jeito dEle, e transformo Deus em quem eu quero. Eu só adoro o Deus que age do jeito que eu acho que Ele deve agir. Mas Deus é uma pessoa e tem gosto próprio, tem os seus próprios jeitos de agir. E muitas vezes, você não vai receber nenhum milagre, por mais que você peça. Paulo, por exemplo, não recebeu. Ele tinha um espinho na carne, e orou para ser curado, e Deus falou, minha fé te basta, Paulo. Aguenta o espinho aí, e vai trabalhar. Mas Paulo precisava disso? Ele disse que a fé dele se fortalecia mais ainda na fraqueza. Porque quando ele via suas limitações, ele se colocava sob os cuidados de Deus. E é aí que ele era forte. E é aí que ele se sentia fortalecido. Quando nós conhecemos Deus verdadeiramente, quando nós sabemos quem Ele realmente é, então a gente sabe nos braços de quem que a gente está. Em Judas, no capítulo 1, claro que só tem um capítulo, no versículo 3, se não me engano, ele fala que nós devemos batalhar pela nossa fé, desde que ela nos foi dada de uma vez por todas. Porque nós somos amados, versículo 2, né? Somos amados e guardados. Não é que Deus somente nos ama, é que Ele nos guarda. Em Cristo ainda fala. Deus nos dá a fé, essa fé cresce, ela dá o start por meio de alguma coisa que a gente vê, e agora ela se alimenta no natural, porque nós sabemos quem Deus é. Nós não precisamos ver algo para alimentar essa fé, porque nós sabemos quem Deus é, e nós somos amados, e mais do que amados, nós somos guardados, e nós somos guardados em Cristo. Cristo é o baú onde Deus nos protege, onde Deus nos guarda. Cristo é o cadeado inviolável, onde a nossa fé está guardada. Nós não precisamos temer. Quando a gente conhece Deus como Ele realmente é, quando a gente sabe quem Cristo verdadeiramente é, nós não precisamos de mais nada para nos mover, para fortalecer a nossa fé. Por isso, o tema dessa mensagem é crer sem ver. Aí eu te pergunto, diante de tudo que nós estamos vivendo, como que está a nossa fé? Quando você se sente fraco, a gente costuma dizer assim, né? Às vezes a gente está fraquinho na fé, e às vezes a gente está, né? Mas não é que a nossa fé enfraqueceu, não é verdade? A gente está passando por situações, nós somos seres humanos, somos cheios de altos e baixos, e isso não é negligenciado pelas Escrituras, nem pelos escritores bíblicos. Mas é que os altos e baixos da vida, ela não podem fortalecer ou enfraquecer a nossa fé, porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele não se move em sombra de variações, Ele é absoluto, Ele nos amou, Ele nos guardou em Cristo, e é nisso que nós confiamos. E quando Ele cura aquele homem à distância, Ele está mostrando para aquele homem que Ele não é o Deus que age dentro das barreiras geográficas, mas Ele rompe a geografia, Ele rompe as barreiras geográficas, Ele cura pelo poder da palavra. Ele está mostrando que Ele age como Deus agiu no dia da criação, que haja luz sem tocar. Pelo poder da palavra, Ele trouxe tudo à existência, e Jesus, pelo poder da palavra, cura aquele jovem à distância. Então Ele está mostrando quem Ele é. O segundo aspecto, né, da divindade de Cristo, que os milagres de João apontam, é para o poder
o poder da palavra de Jesus. Ele se vai que teu filho está curado. Quando ele esteve lá, talvez ele teve a revelação, o milagre revelou para ele quem Cristo realmente era. Então agora ele não crê mais em Cristo como um curandeiro, como um milagreiro, como alguém que poderia curar o filho dele. Agora ele crê em Cristo como Deus verdadeiro, como aquele que tem poder sobre todas as coisas, como aquele que tem poder sobre a criação. Ele manipula os elementos químicos, e a palavra dele tem poder de realizar coisas. Ele tem um poder de Deus, ele é o verdadeiro Deus. Então ele creu, e toda a sua casa creu. É dessa forma que nós devemos olhar para Cristo, e é esse o objetivo do milagre. E João fala que muito mais coisas foram escritas, muito mais sinais Jesus fez entre os discípulos, mas esses foram escritos para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida eterna. O que te conduz à vida eterna não são os milagres, não são os sinais, não é o sobrenatural, é Cristo. Precisamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. E Ele é imutável. Se um dia Ele nos recebeu, de maneira nenhuma nós seremos lançados fora. Ele falou que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem o que era, nem o que há de vir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nossa confiança está nessa, no fato de que Ele decidiu nos amar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa é a palavra. Vai querer encerrar, pastor? A gente ora. Pastor Eliseu vai encerrar? Então. Graças e paz, amados. Se põe em pé. Só corroborando aqui com o que o Wagner falou no início, eu estava ouvindo os louvores e pensando no louvor coletivo, né? O louvor coletivo é importante, nós somos convidados a isso. Mas nem sempre no louvor coletivo a gente se entrega, porque a gente muitas vezes se empolga e vai pelo movimento, né? Mas um louvor como hoje, para a gente refletir, para a gente pensar, aí a gente se entrega. Então esse momento de louvor também é importante. E essa palavra, o que ficou no seu coração depois dessa palavra? O que marcou o seu coração? Por que muitos não permanecem? Porque só querem me ver de milagres. E João fala, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então que nós possamos permanecer em Cristo. O milagre ele acontece. Às vezes você nem pediu, mas o milagre ele acontece. Que nós possamos permanecer em Cristo. Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, por esse ambiente saudável, por esse ambiente de cura, por esse ambiente de louvor e adoração, por esse ambiente de reflexão, por esse ambiente, Pai, onde o Senhor está presente, onde o Senhor se faz presente. Queremos te agradecer porque a cada dia que nos reunimos, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor amplia a nossa visão. E que nós estejamos abertos a isso, Pai, ao nos reunirmos nesse lugar, Senhor. Que não estejamos aqui com um senso crítico aguçado, que não estejamos aqui para avaliarmos, ó Deus, quem vai falar, quem vai ministrar, quem vai cantar, mas que nós estejamos abertos para o Senhor, que estejamos abertos para Ti,
Porque se assim o fizermos, ó Deus, sairemos melhores, sairemos curados, sairemos, ó Deus, para vivermos uma vida mais saudável em Ti, uma vida melhor em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por cada lar representado nessa noite, e que nós possamos levar para a nossa casa essa palavra e compartilharmos, Senhor, com a nossa família, compartilharmos com os nossos amigos aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 não há. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder.